exaltar o humilhado, Ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, Ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, Ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, Ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, Ele é provisão, seja no vale ou na caverna. Boa noite, meu povo. Deus abençoe a cada um que me ouve nessa tarde. Glória a Vai Jesus. mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Vai fazer Como estão vocês, meu povo? Por motivos de força maior, não pude estar postando esses 2 dias, mas hoje estamos aqui para falar das promessas de Deus e das promessas de esperança. Porque para Deus é nada. essa muralha aí, pro nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pro nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pro nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, pro nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pro nosso Deus é nada. Verdade. Não tem armadilha, não tem doença, não tem problema que o nosso Deus não possa resolver. A palavra diz que para Deus nada é impossível. Amém? E hoje estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Já quero deixar nessa noite uma palavra abençoada em Jeremias 33. Eu disse Jeremias, capítulo 33, aonde Deus fala que devemos clamá-lo a todo tempo. A palavra do Senhor em Jeremias 33 vai nos dizer que Deus, Ele é mistério. Coisas grandes Deus pode fazer, que eu e você nem ao menos imaginamos, porque o nosso Deus é ilimitado. Mas a nossa mente, queridos, diante da mente de Deus, é pequena. Talvez você esteja aí nessa noite preocupado, cansado, precisando que Deus faça realmente uma coisa nova, que venha valer a pena na sua vida. Talvez você esteja nessa noite pensando, nossa, minha vida não muda. É a mesma coisa todo dia. E eu precisava que Deus fizesse coisas novas. E eu quero te apresentar esse Deus grande, todo-poderoso, que pode fazer tudo novo na minha e na tua vida. Então já te peço que acompanhe comigo essa meditação em Jeremias, capítulo 33. Vamos ver o que o nosso Deus tem para nos alimentar nessa noite? Glória a Deus. Aí disse Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez, estando ele ainda encerrado ou dentro do pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com arietes e a espadas. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres, de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Perdoarei as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória.
entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, e espantar-se-ão, perturbar-se-ão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis que está desolado, e sem homem, sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Todos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativeiros da terra como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homem, sem animal, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores, que façam repousar os seus rebanhos, nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém. E nas cidades de Judá ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Até aqui, queridos, eu acabei de ler Jeremias capítulo 33, versículo 1 ao 14. Queridos, um tempo atrás, essa história relatada no Velho Testamento, a Bíblia diz que Judá, Jerusalém, que são cidades de Israel, ficaram cativos na mão dos babilônios. Por que Deus deixou eles cativos na mão dos babilônios, sofrendo, como o texto diz, cidade abandonada, deserta, não ouvia-se voz de homens, não se via animais, estava desolado. Os babilônios tinham destruído as terras de Judá, Jerusalém, a cidade santa. Os babilônios tinham devastado e Deus permitiu que o povo dele, escolhido, a nação escolhida dele, caísse nas mãos dos babilônios. Por quê? A Bíblia diz também que quando o povo desobedecia a Deus, não é diferente nos dias de hoje, vinha junto com a desobediência as consequências. Quero te dizer nessa noite, queridos, que tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Então devemos olhar, observar, devemos atentar para as nossas ações, as nossas atitudes, porque às vezes nós mesmos causamos problemas para nós. Muitas das vezes não são provações, e sim desobediência nossa ao nosso Deus. Então aquele povo, ele tinha tudo, eles eram a nação escolhida do Senhor. Deus cuidava deles de perto, de longe, como diz o texto, nas planícies, nas montanhas. Quando passava pelo vale, Deus estava lá com esse povo de Israel. Mas mesmo Deus cuidando, quando tudo estava bem, eles esqueciam algumas vezes quem foi que os livrou, quem foi que os curou, quem foi que os libertou e os salvou das mãos dos inimigos que Israel enfrentava. E eram muitos, queridos. Não é diferente hoje. Enfrentamos problemas, adversidades. Enfrentamos problemas espirituais, enfrentamos adversidade no mundo físico, aqui na terra. Mas quando estamos com o Senhor, contritos, com o nosso coração voltado para o nosso Deus, pode ter certeza, saiba de uma coisa, que livramento virá da parte do Senhor, a esperança para o ferido. Então, queridos, quando aquele povo se revoltava com Deus, Deus permitia, não era Deus que causava o mal, Deus permitia que eles caíssem na mão dos inimigos, e os inimigos os envergonhavam, feriam, entristeciam, sabe, queridos, eles passavam fome, necessidades, sabe, queridos, ficavam verdadeiramente desolados, mas Deus é um Pai. E aí, Deus chamou o profeta Jeremias e disse: olha, Jeremias, quando esse povo estava lá sofrendo na mão dos babilônios, Deus, ele chamou aquele povo. E nessa noite Deus te convida, te chama, através da palavra. Tudo que Deus disse para Jeremias, hoje ele está te dizendo.
Olha, ele disse Jeremias, pela segunda vez Deus falou. Jeremias, estando ele ainda dentro do pátio, Jeremias, o profeta, estava dentro do pátio, e Deus falou com ele assim: assim diz o Senhor, que forma todas as coisas para estabelecer, porque só Deus pode estabelecer a gente num lugar seguro, num lugar secreto. O Senhor é o seu nome. Lá no Velho Testamento, quando Moisés perguntou, Senhor, e se perguntarem quem é o Senhor? O que eu direi? Ele disse, diga ao povo que eu sou. Pronto, acabou. Eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a vida eterna, eu sou. Ele sempre se apresenta no presente, eu sou. Acima dele não há ninguém. Ele jurou pelo nome dele mesmo, porque acima dele não há outro. Ele é o único. Então ele disse, Jeremias, fala para esse povo, para me clamar. Então, queridos, no versículo 13 ele diz, clama a mim, a ele, a Deus, e responder-te-ei. Ele promete resposta. Anunciar-te-ei coisas grandes. Aquele povo estava passando por necessidade e Deus tinha coisas grandes para fazer na vida deles. E firmes, ou seja, coisas grandes, mas também coisas grandes que se estabelecessem. E não coisas grandes para dar por uma mão e aquele povo perder pela outra. Deus está te dizendo nessa noite. Ele tem coisas grandes e firmes para fazer na sua vida. Firmes, coisas que estabeleçam na sua vida e não se perca. Ele quer que você tenha paz, ele quer que você tenha saúde, ele quer a cura, mas ele quer, sobretudo, que você tenha a salvação, a libertação. Não uma coisa passageira que hoje você tem e amanhã você não tenha, porque Deus ele não faz nada pela metade. Com Deus é segurança, ele diz que ele é a nossa rocha, ele é firme e ele quer que a gente se estabeleça na rocha que é Jesus. Então nessa noite ele diz, olha, clame a mim e eu vou te responder. Para de questionar, para de ficar perguntando por quê, ainda não tenho, ainda não é. Há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Há tempo para todas as coisas aqui na terra. Porque o tempo quem determina é Deus. Mas para isso precisamos nos posicionarmos na presença dEle, clamar a Ele, esperar a resposta dEle. Porque quando a resposta dEle vier, não é a resposta dEle, não é a minha, não é a sua, não é a do homem. Que pode ser passageira, um paliativo, que te ajuda hoje, mas amanhã você vai estar precisando novamente. Não é isso que Deus quer fazer. Ele quer te dar uma resposta hoje, na sua necessidade, na sua causa, que você está aí pensando, orando, pedindo. Ele quer te dar a resposta, mas uma resposta que venha a ser grande. Grandes coisas o Senhor quer fazer. Coisa nova, que vale a pena na sua vida. Que valha de verdade. Seja firme, que Ele te dê com uma mão e você possa segurar a bênção do Senhor. Não é pela metade. Aí Ele te promete nessa noite que se você clamar a Ele, se voltar para o Senhor, Ele diz assim, olha, de novo você vai ver aí na sua casa, na sua vida, a voz do gozo, da alegria, a voz do esposo e da esposa. Por que esposo e esposa? Quando Deus fala isso, Ele fala porque Ele nos trata como se fôssemos o noivo, a igreja é a noiva do Senhor e Ele é o nosso esposo. Noivo e noiva, quando estão se noivando para casar, é a maior alegria, né? Pelo menos no começo, é muita felicidade, né? Então, ele compara com a alegria de um noivo. A alegria que ele quer te dar é a alegria de um noivo, recém-casados, de noivos, de um casal de noivos, recém-casados. Muita alegria. Aí ele diz assim, novamente se ouvirá a voz do noivo, a alegria e a voz do noivo e da noiva. E a voz dos que dizem, louvai ao Senhor. Por quê? Porque vai ser tanto gozo e tanta alegria que você vai finalmente dizer, louvai ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E ele ainda diz, trazer ofertas de ação de graças. Não esqueça, depois que o Senhor fizer a bênção na sua vida, que o Senhor mudar, renovar a tua vida, não esqueça de agradecer ao Senhor, de ofertar ao Senhor seu tempo, ofertas materiais, sim, também pode ser,
porque é importante que também ofertemos na casa do Senhor, para mantimento da casa do Senhor. Então, queridos, Deus ele nos dá todas as coisas, tudo vem dele. Por que não devolvermos para ele? Se bem que o homem não pode, por mais que dê, que doe, ainda vai ser pouco para a grandeza do nosso Deus. Mas podemos fazer, porque quando fazemos pelo próximo, estamos fazendo por Deus. Quando fazemos pela obra do Senhor, estamos fazendo. Então ele diz, olha, seja gratos também. Seja gratos, clame a mim e responder-te-ei. Mudarei o cativeiro dessa terra. Novamente se ouvirá gozo, alegria. Aí ele diz assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, talvez sua vida hoje esteja um deserto. Sua casa, eu não sei o que você está vivendo. Talvez esteja um deserto. Talvez você olhe para os 4 lados e não veja ninguém que possa te dar uma palavra de conforto, te socorrer. Aí ele diz, está no deserto sem homens, sem animais, em todas as suas cidades. Haverá uma morada de pastores. Eu mudarei o cativeiro, ele diz. Ele diz assim, neste lugar que vós dizeis que está desolado, né? Talvez você tenha orado e dito, Senhor, como a minha vida está desolada, deserta, sem pessoas. Quando ele fala sem homens, quer dizer, não tem ninguém. Eu olho e não vejo ninguém que possa me socorrer e me ajudar. Sem animais nas cidades, nas ruas, e sem animais nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem moradores. Assim se ouvirá. Aí ele diz que ouvirá. Ouvirá o quê, missionária? Ouvirá novamente a voz do gozo e a voz de alegria. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então essa é a promessa do Senhor para você nessa noite. Clama a mim e responder-te-ei. Te darei esperança. Te darei alegria novamente. Mudarei esse cativeiro da sua vida. E aonde você olha aí que está tudo deserto, desolado, que você está se sentindo só, Deus levantará, não só pessoas, mas levantará, suscitará ajuda de onde você menos espera. Talvez você esteja olhando para a sua situação e achando que nada mais vai ter jeito, que acabou para você. Eu quero te dizer, não acabou. Deus quer fazer tudo novo. E nessa noite ele te diz, só clame a mim e eu te responderei no tempo oportuno, porque Deus conhece o tempo, a hora, é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus cuide da tua vida, da tua casa. E nessa noite eu já quero orar junto com você, pedindo ao Espírito de Deus que te visite tua casa, traga gozo, alegria, e que nos lugares que está deserto, nos lugares famintos do pão da vida, famintos do pão material, que Deus venha fazer o sobrenatural, que chegue abundância, fartura espiritual da presença de Deus na tua casa, mas também material, que a prosperidade te visite nessa noite, que a graça do Senhor te alcance. Soberano, grandioso Deus, Deus de todas as coisas, Deus que tudo pode, Deus que tudo faz, Deus que promete e cumpre, Deus que não mente jamais, que jurou por Ele mesmo, porque acima dele não tem um outro nome. Aleluia. Senhor, nós clamamos nessa noite como Tu nos ordenou na Tua palavra. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Realmente não sabemos o Teu agir. Realmente não sabemos de onde Tu vais suscitar ajuda. Realmente não sabemos como Tu fazes, mas só sabemos que Tu fazes quando clamamos. Então, Senhor, que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Que seja feita essas grandes coisas e essas coisas firmes que Tu tens nos prometidos. Aconteça na vida de cada um que me ouve nessa noite. Que a Tua grandeza, a Tua firmeza, a Tua mão poderosa esteja sobre este povo que me ouve, sobre a casa deles, sobre a família deles, os negócios deles, a saúde deles e também na vida da minha família e tudo que me pertence, tudo que pertence ao Teu povo, que nessa noite o Senhor dispense os Teus anjos para ajudá-los, para auxiliá-los no caminho, para fazer
o milagre acontecer na vida de cada um deles que creem no teu nome, que é um nome que está acima de todos os nomes. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. E se Ele nos permitir, amanhã nós estaremos aqui novamente para glorificar este Deus grandioso, para glorificar este Deus maravilhoso. Amém? Boa noite, povo de Deus. Fica com Deus e Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Armadilha preparada pra você. É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os carros do fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. Uma vermelha aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada.